Fala, Dev, beleza? Vamos conversar hoje sobre a importância do estudo para quem trabalha com programação ou qualquer outra profissão na área de TI. Primeiro de tudo, cara, o nosso trabalho de programador, seja analista de redes, analista de sistemas, você que dá suporte em informática, trabalha com manutenção, nosso trabalho ele é puramente intelectual. Mesmo que você tenha que colocar a mão na massa, crimpar cabos, se você trabalha com infraestrutura, cara, a gente tem que estar sempre estudando, porque tudo que a gente vai fazer primeiro requer um bom estudo anteriormente, seja configurar uma rede, desenvolver um sistema, sei lá, até formatar um computador. Se você não tem aquela preparação antes, aquele estudo, cara, você vai penar, você não vai conseguir fazer ou seu serviço vai ser muito ruim. Lógico que isso não impede de você começar, tá? Então, existe sim algumas técnicas de estudo, que é a técnica de você aprender fazendo, que é o famoso na tora. Eu conheço pessoas que se dão muito bem usando essa técnica, particularmente não é a que eu gosto tanto, mas no geral você vai ter que estudar, seja anteriormente, né, algum estudo prévio, ou talvez naquela aprendizagem mais teórica, que você vai aprender realmente fazendo ali na prática. Cara, as tecnologias elas mudam muito rápido. Então, se você não está estudando, você não vai conseguir nem ficar no 0 a 0. Imagina que sua carreira, você está ali andando numa esteira e para se você manter no 0 a 0, você tem que estar estudando o mínimo, o básico das novas tecnologias ou das atualizações da tecnologia que você já usa. Por exemplo, o Node.js, ele é uma plataforma que até hoje vem recebendo atualizações. Java, cara, existem muitas linguagens de programações que até hoje têm comunidades ativas e você tem que estar sempre se atualizando com as novidades daquele ambiente, daquele stack que você trabalha. Como as tecnologias estão mudando muito rápido, você vai ter que sim saber quais são as novas tecnologias. Eu estou percebendo uma nova onda, por exemplo, programadores que antes trabalhavam com Node.js, por exemplo, estão começando a trabalhar mais com Golang, que é uma tecnologia que o Google criou e está utilizando aí amplamente nos seus serviços. Então, vários serviços hoje estão sendo construídos com Golang em várias empresas grandes, aí, Mercado Livre, iFood, várias empresas estão utilizando essa tecnologia e eu acho que vai ser uma tendência outras empresas começarem a adotar. Então, por exemplo, se você trabalha com Node.js, seria uma boa você começar a estudar Go. É algo que eu pretendo fazer ainda também. Eu não comecei a estudar, mas já venho percebendo esse movimento no mercado. Então, já passou daquela fase de hype, onde a linguagem era só, é uma novidade, a galera vai começar a estudar por hype e realmente está se consolidando. Então, vai ser natural que muitos programadores comecem a migrar para essa tecnologia, para essa ferramenta. Outra coisa, a melhor forma de aprendizagem para você reter o conhecimento é você praticar 50% e estudar 50%. Então você vai ter que sempre estar estudando de um lado e praticando de outro, porque senão o conhecimento ele não retém. Às vezes você está estudando um conteúdo, está fazendo um curso, algumas coisas naquele conteúdo, eles vão ser mais utilizados do que outras coisas. Então é bom você sempre colocar em prática para você ver, beleza, eu aprendi isso, isso e isso, mas na prática eu só vou precisar de metade, ou só vou precisar de 20%. Então a prática que ela vai revelar realmente o que daqueles conceitos que você estava estudando, o que realmente você vai utilizar. Então, isso, cara, na faculdade não tem nem como, né? Muita coisa do que a gente estuda na faculdade a gente não vai utilizar na vida real. E para cada conteúdo que você absorve, seja um livro, seja um curso, ou até mesmo a faculdade, existe um nível do que você vai praticar e você vai aplicar na vida real. Então, a prática, ela pega aquele teu conhecimento que você adquiriu, que você formulou, e jogando ali na prática você consegue discernir, beleza, isso aqui eu vou utilizar, isso aqui é mais teórico, eu não vou precisar. Uma coisa que muitos programadores pecam, e aí eu digo não só na área de programação, mas qualquer estudante no geral, é não se dedicar o suficiente com a meta-aprendizagem. Se você não conhece, meta-aprendizagem é você estudar sobre formas de como estudar. Isso mesmo, é preparar o teu material, ver qual material vai ser melhor para estudar, se você vai estudar com livro, se você vai estudar com um curso, se vai fazer uma faculdade, se você vai só praticar, vai fazer na tora, né? Que é um dos métodos aí utilizados. Essa meta-aprendizagem ela é muito importante no começo, quando você vai começar um tema novo. Por exemplo, se eu for começar a estudar Go agora, eu vou procurar quais são os melhores conteúdos de Go. E estando com esses conteúdos em mão, beleza, eu tenho esse curso, esse livro, esse vídeo no YouTube. Eu vou
fazer um agendamento de qual vai ser os meus horários de estudo. Vai ser 1 hora por dia, vai ser 2 horas. Eu vou estudar uma parte do livro, depois eu vou estudar uma parte do curso. Isso é muito importante porque às vezes você começa a estudar um conteúdo, você chega lá na frente e você fica perdido. Ou porque aquele conteúdo não é suficiente, é um conteúdo ruim, ou porque você se perdeu no seu planejamento, você não fez um agendamento correto, você estuda quando dá, e aí às vezes você acaba que naquele teu tempo livre daria para você estudar, você for fazer outra coisa. Então você tem que ter uma rotina, você tem que ter processos, isso se chama meta-aprendizagem. Se você não está focando nisso antes de começar um tema novo, é provavelmente por isso que você não está conseguindo aprender. Uma outra coisa muito importante que eu gosto de utilizar quando eu estou estudando é utilizar um recurso chamado aprendizagem em espiral. Aprendizagem em espiral nada mais é do que você começa estudando com conteúdo básico e você vai se aprofundando, passa por vários conteúdos, depois você volta naquele conteúdo lá do início, mas com uma abordagem um pouco mais complexa. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você está estudando algoritmos e lógica de programação. Então você aprende tipos de dados, tipos de variáveis, aprende estruturas condicionais, aprende funções, métodos. E aí, na aprendizagem espiral, você vai voltar naquilo um pouco mais na frente, fazendo algumas revisões e aplicando esses conceitos em um contexto um pouco mais complexo. Então, ao invés de você estudar isso de uma forma mais genérica, só por aprender e fazer exercícios, você vai aplicar isso, por exemplo, num sistema de carrinho do supermercado que você vai criar, ou num sistema web que você vai fazer no seu site, e cada vez mais você vai aumentando a dificuldade, que é o estudo em espiral. Cada vez mais você vai aumentando a dificuldade e aplicando aqueles mesmos conceitos, só que num contexto bem mais complexo. Isso é muito bom, cara. Eu costumo utilizar isso tanto no micro como no macro, né? No micro, por exemplo, numa linguagem de programação, eu vou revisitando os conceitos várias vezes e aplicando ele em contextos mais complexos. E, por exemplo, trazendo isso para um contexto mais macro. Eu estou sempre estudando assuntos diferentes e do básico ao mais complexo. Vamos lá, eu estudo linguagens de programação. Nesse assunto de linguagens de programação, você tem vários outros mini assuntos ou sub-assuntos que você tem um pouco mais de complexidade. Você pode estudar sobre compiladores, você pode estudar sobre assembly, que é a linguagem de montagem. No assunto de redes, também que é relacionado com TI, com programação, você pode estudar sobre o básico de redes, você pode avançar, estudar IPv4, IPv6, roteamento, análise de tráfego. Posso dar outro exemplo também, sei lá, inteligência artificial. Você estuda o básico ali que é utilizar, você pode estudar sobre LLMs, Gen AI, e você vai fazendo essa aprendizagem espiral, sempre aumentando a dificuldade e pegando aquilo que você aprendeu básico e aplicando ele num contexto maior. É isso, galera. Esse foi um vídeo simples. Não se esqueça, você precisa estudar se você quiser ser um programador. Se você quiser ter uma carreira nessa área que é a TI, você tem que estar constantemente estudando. Não tem como fugir disso, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!